E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha, diretamente da AgriShow, aqui no estúdio da PC, que gentilmente cedeu esse espaço aqui pra gente. A gente aproveita a AgriShow, obviamente, porque todo mundo que é legal e bacana tá por aqui. Então a gente aproveita para poder conversar com as pessoas que só poderia ser online, né? Se eu estivesse lá em Cuiabá. E nessa semana estamos aqui com Gleice Lopes. Falei certo, né, Gleice? Falou certo. Que é uma indicação da nossa amiga em comum, que é a Tassiana Reis, né? A Tassi, que já esteve aqui. Ela ia vir participar também aqui, mas acabou que não deu certo. Que é Head de Comércio Exterior na Santa Clara Agrociência. Exatamente. Gleice, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Muito obrigado você pelo tempo, pelo convite, pela oportunidade. Bom demais, bom demais. Ó, aproveitando que você veio aqui, eu vou te dar um presente. Esse aqui, ó, é um Drip Coffee. Uma collab que a gente faz com nossos amigos lá da família Zitelli. O café produzido aqui na Alta Mogiana. Então, muito obrigada. Um presente aí pra você. Aqui, Drip Coffee que você coloca no coisa assim, ó, animal. Muito bom. Dosezinha única aí. Muito obrigada. Imagina, que isso. E pra você que tá aí ouvindo, você já sabe que na AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, ó, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E Gleice, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, pô. Vamos lá. Bom, eu sou engenheira agrônoma, me formei em 2003 em Espírito Santo do Pinhal. Ah, então você é concorrente. Eu já entendi isso quando eu ouvi uma conversa quando eu entrei aqui, né? Eu falei, Piracicaba, eu já entendi na hora. Mas hoje em dia nem tem mais essa rivalidade. Não, eu acredito que não. É que a gente fala o tempo que se formou, denuncia a idade, naquela época tinha. Naquela época tinha. Bom, e depois de formada, eu sou originalmente uma pessoa que vem de uma família de bataticultores ali da região de Vargem Grande do Sul. Ah, que legal. E saindo da faculdade, fui para esse mercado na época. Meu primeiro trabalho foi consultoria para produtores locais. Passou essa fase, fui para uma empresa que fabricava fertilizantes. Então, eu consegui começar daí a entender o que era minha paixão, uma das minhas paixões no agronegócio, que eu fui aprender a formular fertilizantes especiais. Então, sempre gostei muito de química, tive a oportunidade de ter um químico excelente na época nessa empresa, que me levou para esse lado, e eu fazia realmente trabalhos de bancada, né, aprendendo nessas formulações. Depois de um tempo, fui convidada por uma consultoria para ir para o mercado prestar realmente essa assessoria para grandes empresas do mercado que buscavam algo diferente, né? E numa dessas consultorias me deparei com uma empresa suíça chamada Lonza, que já participava do mercado brasileiro e global, fazendo molécula de defensivos para grandes empresas, e ela estava aí querendo se lançar no Brasil como B2C. Então, essa empresa me contratou para, dentro de um portfólio de mais de 3 mil moléculas, eleger alguma que fizesse sentido para o agro e começar a fazer as aplicações dessas moléculas em campo, registrar no Ministério da Agricultura e tudo mais. Então, consegui aprender muito nessa fase, até que essa empresa chegou e disse, olha, precisamos de uma pessoa full-time, não mais consultoria. Então, passei a trabalhar nessa empresa full-time, fiquei lá por 12 anos. E nesse percurso, no caminho, eles começaram a enxergar que, como eu conhecia muito da parte técnica, eu comecei a vender melhor do que os vendedores, né? Sempre assim, né? Sempre assim. E aí, naturalmente, a minha carreira foi pegando um veio comercial. Então, eu entrei lá dentro como especialista de aplicação e eu deixei essa empresa como gerente Latam, né? E aí, em 2013, eu comecei a ter a vivência do mercado internacional. Até chegar a um período onde nós participamos de projetos de inovação global, tivemos oportunidade de ganhar prêmios globais por inovação, né? E essa empresa ela me trouxe um know-how muito grande de aprendizado. E em 2021, essa empresa ela foi vendida,
né? Ela era uma empresa que fazia várias aquisições, eu passei nesse tempo, né, nesse período. E aí, nesse período, eu tomei a decisão, então, eu falei, agora já passei por bastante aquisição, fusão, já deu, vou sair para outro lugar, caralho, né? Agora já foi. Já vivi minha cota e então tive o convite da Santa Clara, né? Para vir justamente assumir a posição aí desse gerenciamento do comércio exterior deles. Eu conhecia já o grupo há muito tempo, então eu tive um convite do CEO e aqui eu tô hoje, desde 2021. Legal, cara, legal. Pô, conta um pouquinho mais dessa história, que você não falou isso pra mim. Do seu passado aí na bataticultura, né, cara? Porque esse é um negócio interessante, Sim. porque assim, querendo ou não, né, Gleice, você tendo nas raízes isso, eu tenho certeza que isso de alguma maneira deve te ajudar hoje, Sim, né? Mesmo que trabalhando no mercado muito. internacional, eu imagino que isso seja um negócio interessante para você, né? Sim, isso meu pai, né? Ele vem, é uma família muito conhecida, a família Dota, né? Ali na região, eles são bataticultores muito tradicionais, né? E eu cresci nesse meio. Então, a bataticultura para mim ela foi sempre uma escola porque ela é um cultivo muito complexo, né? Então, tudo que a gente pode pensar em relação de uso de produtos, desde a base de fertilizantes até o desenvolvimento genético de variedades, né? E depois passando por controle de doenças e pragas, ele é muito intenso. O bataticultor ele não descansa, né? Então, essa cultura ela trouxe uma base muito forte para mim, porque principalmente falando em comércio exterior, eu não me deparo geralmente somente com soja, milho, que é o nosso grande peso hoje no Brasil. Eu me deparo com cultivos que têm certos tipos de enfermidades que eu lembro justamente da época da batata. Ele me deu uma base, assim, fantástica, fantástica. E são pessoas que eles precisam, eles são carentes, né? Naquela época era muito. Hoje em dia já tem indústrias, já evoluíram muito, mas naquela época eram produtores muito pequenos, muito carentes de informação e precisava de pessoas para dar essa orientação, né? Então, isso para mim foi fundamental na minha carreira. Ah, que legal, cara. Porque então você é uma autêntica plantadora de batata, plantadora né? De Porque batata. todo mundo zoa a gente, né? É isso. Seus batateiros. É isso aí. Que legal, cara. E, bom, vamos entrar nessa área do comércio exterior, que eu acho que é eu imagino que tenha muita gente que fala assim, nossa, deve ser muito legal trabalhar nisso e tal, né? Óbvio, deve ter suas vantagens, mas com certeza tem os desafios ali de você trabalhar com algo nesse sentido. Quais são, na sua visão, assim, as principais características, talvez habilidades que você precisa ter para atuar nessa área, né? Porque, assim, eu acho bacana porque você tem uma formação técnica, né? Sim. Então, imagino que isso seja, assim, te dê algumas facilidades, mas, por outro lado, tem um outro universo ali que a gente não aprende na faculdade. Não. Como que você pode trazer pra gente assim? O profissional do comércio exterior, ele realmente tem que reunir, né, algumas características para se adaptar a esse meio, né? A principal delas e a porta de entrada é falar línguas, né? Claro. Não tem como. Então, essa ruptura do agrônomo que sai da faculdade, que vai para um estágio fora do país, ou então que se desafia a sair dessa bolha que é o agro brasileiro, porque o agro brasileiro ele é muito convidativo, ele é muito receptivo, ele é muito grande, ele é uma potência. Então, é normal e natural que quando você esteja numa faculdade e saia dela, você se sinta naquela zona de conforto de é aqui. Sim. Você é daqui para quê? Né? Então, existe uma falta de profissionais nesse mercado justamente porque poucos se desafiam a fazer isso, porque a agricultura fora do Brasil, pensando principalmente em América Central, América Latina, a gente não tem nada do tamanho que existe aqui dentro, né? É só se for para os Estados Unidos. Exatamente. Então, essa visão ela é muito confortável para nós. Nós produzimos excelentes técnicos, excelentes agrônomos que são reconhecidos fora, né? E aí tem já essa barreira, essa característica que a pessoa tem que se desafiar. Um segundo ponto é você abrir a sua mente em relação a tudo que representa o agro numa entrada em outro país. Eu vou exportar um produto, eu tenho que saber de legislação,
fora do país, né? Eu tenho que saber de tributação fora do país, eu tenho que saber como opera um crédito fora do país. Então, é um profissional que ele não consegue ter simplesmente uma característica técnica ou simplesmente uma característica comercial. Ele precisa explorar outras áreas, né? Então, eu tive que absorver muito conhecimento e mergulhar realmente nesse estudo para conseguir entender o que eu estava fazendo. Porque a gente fala comércio exterior, é uma expressão só que a gente está falando de milhares de países diferentes. Sim. E cada um tem a sua característica, né? Sim. E por último, eu acho que é o aculturamento. É você estar aberto a entender o que é a cultura do outro país. E parece uma coisa boba, você fala, não, é só ter uma boa educação. Mas o que é uma boa educação para o brasileiro e o que é para um guatemalteco? Uhum. Né? Então, muitas vezes eu me deparei com situações das quais eu convidei pessoas para vir ao Brasil, para conhecer fábrica, e realmente eu estava muito feliz por receber, e um simples contrato que eu pedi para o advogado trazer para assinar de confidencialidade, que é normal, pela presença do advogado na sala, a pessoa se sentiu extremamente desconfortável e saíram comentários do tipo, você não confia em mim? Por isso que tinha um advogado aqui dentro da sala, né? E para nós brasileiros, isso é a coisa mais natural do mundo. Então, a comunicação muito objetiva, você saber da tratativa que a pessoa entende como polidez, é algo que está muito, muito dentro de quem faz comércio exterior. Então, para mim, essas são as principais características. Cara, muito legal, porque assim, eu entrevistei o head de comércio exterior aqui da PSI um tempo atrás. E ele falou exatamente isso. Assim, cara, porra, eu já vendi máquina no mundo inteiro. Você chega na Índia, você falou assim, fui num casamento na Índia, fui conhecer a noiva no 3º dia, festa de 7 dias. Quer dizer, você tá ali, você tem que... É como a banda toca, né? Você tem que se adequar e, óbvio, né? Cair no estudo ali para entender. Que é gente, né? É gente. E respeitar, né? Porque é entender mesmo. Falo que é uma abertura de mente, quem vai no comércio exterior, que você não volta atrás, né? Você vira até muito crítico da sociedade, que é um processo natural, porque você convive com tantas realidades diferentes. Você tem que respeitar tanto isso, que tem algumas questões que a gente vive localmente, como sociedade brasileira, que para nós é fácil entender e é difícil entender porque o outro ainda não entendeu. Porque a cabeça abre muito, né? Então, isso para mim é um privilégio, é um ponto muito legal do comércio exterior. Isso para mim algo que me traz muita vontade de ficar e de permanecer justamente nesse segmento. Legal. Você comentou que você teve que estudar pra caramba vários outros assuntos que não estavam no seu dia a dia, né? Sim. Você é uma pessoa técnica. Você trabalhava na bancada lá. Exato. Fazendo formulação de produto, cara. Como que foi você fazer essa mudança da área técnica? Assim, normalmente a gente fala quando a gente é técnico que, não, esse negócio do comercial não é pra mim, nunca foi pra mim, só que quando você vê é isso, né? Você tá vendendo melhor que o vendedor, por quê? A pessoa que tá ali com você acaba confiando mais em você, das coisas que você fala, né, do que em qualquer outra coisa. Mas como que foi pra você essa mudança da área técnica pra essa área comercial, assim, obviamente, depois do comércio exterior, mas como que foi essa ruptura, vamos dizer? Que não é bem uma ruptura, né? Para mim ela foi natural, porque eu nunca deixei de fazer a venda como eu sempre fiz, né? Eu falo que eu não sou uma vendedora, né? Nata. Eu não consigo vender algo que eu não conheça, que eu não tenha segurança e que eu não tenha conhecimento. Então, na verdade, a minha venda ela está baseada estritamente no técnico. Eu não deixei esse lado para trás e me enfronhei num comercial que eu acho que hoje nem cabe mais, né, no mundo que a gente tá. Evoluiu muito a agricultura. Acho que esse tipo de venda, que era uma venda mais banalizada, ela já deixou de existir há muito tempo, né? Eu hoje vejo o produtor extremamente preparado e cheio de questões que, se você não tiver realmente a resposta para essas perguntas, você não é mais eleito para esse meio, Sim. né? Então, eu acho que a naturalidade existiu nisso, que eu não tive que deixar de lado o meu lado técnico. As empresas que eu trabalhei sempre me deram muita oportunidade de continuar
dando meus pitacos técnicos nas coisas, né? Até mesmo em formulações, tendo a confiança de contar para mim o que eram essas formulações e vendo se existe algum ponto de melhoria que eu conseguia enxergar. Então, eu saí do técnico oficialmente, mas ele não saiu de mim nunca. Então, acho que foi uma coisa muito natural. Bacana, bacana. E você comentou uma coisa ali atrás que eu não queria deixar perder, que é assim, né? A gente fala que é difícil explicar o Brasil para quem não é brasileiro. Sim. Né? Muito difícil. Muito difícil. O jeito que a gente faz as coisas. Tá? Imagino que seja assim para qualquer um dos outros países, né? Em relação a nós. Mas assim, o que foi mais desafiador em termos técnicos mesmo, né? De você trabalhar nesse comércio exterior, vamos dizer, legislações e tal, porque imagino que isso vai mudando, né? No mundo ali e tal. Sim. O desafio maior para mim hoje, realmente, acho que a parte de legislação, ela pesa muito, né? Embora a empresa ela tenha um setor dedicado a isso, a Santa Clara e a outra empresa que eu trabalhei também tem setor dedicado, mas o fato é que hoje no Brasil, né, ontem até eu estava conversando sobre isso, a gente tem uma legislação, vamos pensar só em fertilizantes, né, que na minha visão, é uma opinião particular, mas ela é uma legislação que ela pune e não educa, né, por quê? Eu consigo entrar num site e ter um registro de produto em 24 horas, né, não me questionam muito sobre o que está nesse produto, mas depois realizam visitas na fábrica e me punem por algo que eu coloquei, que não era para ter colocado, e enfim, né? Isso existe dentro do Brasil ainda, acho que a gente já evoluiu muito, eu não acho que tem que voltar a ser burocrático, mas eu acho que tem que ter um meio termo, né? Nos países de atuação onde eu estou hoje, nós temos países que em 3 meses você tem já o registro feito, mas nós temos países que levam até 4 anos. Nossa. Então, você olhar para a complexidade disso, todas as provas que você tem que ter são muito parecidas com o que hoje é uma legislação de defensivo no Brasil. Então é isso que você acha correto? Não, eu acho extremamente burocrático, é muito difícil, porque você não consegue definir um time de início de comercialização enquanto isso não fica pronto. Né? E muitas vezes isso desestimula, né, o parceiro, porque ele fala, eu vou dar o braço aqui para Santa Clara, mas daqui 4 anos eu vou fazer negócio, né? E para a gente também começar a fazer o registro sem sequer saber se a gente vai ter um parceiro, então a empresa que ela está disposta a fazer comércio exterior, ela toma muitas decisões acreditando que aquilo é o melhor ou não. Porque o cenário futuro, ele muda, né? Ainda mais em países que política muda a cada momento, né? Não, então ela o Brasil tem que apostar. É muito estável. É muito estável. Fica tranquila, isso não vai acontecer aqui não. Não. Então, assim, é uma decisão difícil, né? Eu falo que precisa querer, sabe? Você fala, não, eu tô dentro disso, né? Então, isso pra mim é uma dificuldade, porque eu chego nos países e falo, não, gente, mas é esse aqui o dossiê de registro. Não, esse dossiê é lá no seu país. Aqui ele não me serve. Aqui a gente começa do zero assim. Aí nesse mesmo país passa 2 anos, muda totalmente a legislação. Aí você volta, pega o produto que você já registrou e faz tudo de novo, né? Então, são coisas muito diferentes. Isso para mim é a parte que mais me impacta. Eu acho que é essa em relação a fazer negócios. Legal. E tem um outro ponto que você comentou ali atrás, que é, às vezes a pessoa que se forma, ela tá aqui, o agropujante, ela não vai se desenvolver para estar trabalhando com você lá. Mas ao mesmo tempo você tem que formar um time, né? Exato. Como que é montar um time para trabalhar com isso, né? Porque uma coisa você, Gleice, sou top, eu estudo pra caralho, eu conhecimento técnico, meus pais plantavam batata e você faz acontecer, você pinta e borda. Só que fazer outra pessoa fazer o que você faz não é a mesma coisa, né, velho? Como que é essa questão da formação do time aí de vocês? É o que você falou, é uma formação, né? Eu dificilmente consigo captar pessoas prontas, né? Ninguém consegue, né? Então, eu não tenho nem essa pretensão. Então, eu olho para o mercado, para mim o básico são línguas e pessoas que têm a aptidão de ter uma cabeça mais aberta. Esse é meu pré-requisito sempre. Porque se é uma pessoa que tem convicções muito fechadas, para ela vai custar demais, né? E a gente vai ter um caminho mais longo. Então, eu tento trazer pessoas que têm uma visão mais aberta de mercado, de tudo, né? E que tem línguas já com um certo nível de fluência, né? Não precisa ser, nossa, o que fala melhor na face da terra, porque isso vai pegar com o dia a dia também, né? E aí a gente começa a moldar, né? Até porque cada empresa
tem a sua visão e tem o seu valor, né? Então, essa pessoa, dificilmente ela vai vir super pronta. Então, ela tem que ter um pouco do valor da empresa, ela tem que ter um pouco das características que nós, como empresa, queremos abordar no mercado. Ela tem que ter essa língua, ela tem que ter essa visão aberta, né? Aí, legal. A formação começa daí, né? Aí nós mandamos para o mercado exterior, começamos a colocar em atendimento. Esse cliente lá fora, ele demora para se adaptar, ele não tem uma confiança rápida, por quê? Como eu tomo café com um cliente da Venezuela uma vez por semana, eu não vou fazer isso. Vou fazer isso de forma online, por uma chamada, né? Então, é um trabalho mais moroso, né? E que ele precisa de mim para que, endossando que essa pessoa está apta a fazer esse atendimento, né? Sim. Mas ele acontece. E quando ele acontece, é muito satisfatório. Quando você olha o cliente olhando para o seu subordinado, né? Para a sua equipe, falando assim, não, pode deixar, eu converso aqui com ele e depois a gente se fala. E isso é um grau de satisfação gigantesco. Legal. Gigantesco. Legal, muito bom, muito bom. Agora vamos entrar um pouquinho no que vocês fazem lá, né? Porque eu acho que é importante também a gente entender qual que é o trabalho que vocês desenvolvem hoje com os produtos, enfim, como que vocês estão trabalhando aí? Sim. A Santa Clara, ela é uma empresa de, mais que tudo, de inovação, né? Ela está no mercado já aí há 27, 28 anos, acredito. Ela fundou em 1997. Então, é uma empresa 28, isso. Ela entrou aí nesse mercado de especialidades, né? No primeiro momento, hoje ela é uma holding, né? Mas no primeiro momento era só Santa Clara Agrociência, que hoje é uma das empresas da holding que faz parte do grupo Santa Clara, que fabrica esses fertilizantes especiais, né? A gente fala de protetor solar, bioestimulante, adjuvantes, dentro desse segmento. Depois, nasceu a Hidromol, que é uma empresa B2B do grupo, então ela fabrica para marcas terceiras, né, que levam produto com a marca delas para o mercado. Tipo white label, assim, né? Exatamente, o produto é feito por nós, mas eles que levam, né? Ela tem um centro de tecnologia chamado Linax, que é onde a gente tem uma nave tecnológica mesmo, é onde estão todo o grupo de PhDs, de cientistas da empresa que realmente estão olhando somente para o que é a agricultura daqui a 10 anos, o que eu preciso para ela, né? São vários laboratórios com equipamentos altamente técnicos, que são todos registrados pelo Ministério da Agricultura, é algo bastante robusto. E, recentemente, a empresa lançou uma marca chamada Inflora, que é a indústria dela de produtos biológicos. Então, a Santa Clara está numa linha de praticar uma agricultura mais sustentável possível, né? Não estamos falando de produtos orgânicos necessariamente, né? Mas a gente acredita muito na junção da tecnologia que já existe da convencional com algo sustentável para conseguir extrair mais e de uma forma que não impacte tanto. Então, essa é a visão hoje do grupo. Que é a visão do manejo integrado, né? Exatamente. Que a gente sempre fala, que a gente estudou na escola há 1000 anos, a gente fala isso, né? É isso. Porque não é um caminho único, né, cara? Não. A agricultura não é uma coisa que tem regras. Né? Existem conceitos, né? Mas cada um vai aplicar do jeito que melhor se encaixe no sistema de produção dele, né? Sim, não. E para mim, isso, o que me fez também mudar, né, para Santa Clara, foi justamente esse fato, porque quando eu falo de comércio exterior, eu tenho muitas vezes países muito pequenos, vou dar um exemplo, a Costa Rica, né? E falar, a Costa Rica, o que é a expressão agrícola da Costa Rica? Muito pequeno perto do que faz aqui, né? Só que lá estão as maiores empresas de produção de fruta do mundo. E aí você fala, tudo que produz lá vai para fora, né? E essas empresas que são as maiores, e eu estou falando de fruticultura, elas sofrem um processo de rastreabilidade que é imenso. E somente produtos que realmente conseguem passar por essa rastreabilidade são possíveis fazer o uso. Entendi. Né? Então a gente consegue se adaptar a esse tipo de agricultura. Sim. Então isso é um valor muito grande. A empresa que ela vai para o comércio exterior, não adianta ela ir sem esse conceito. E a gente consegue atender esses padrões. E é engraçado isso, né? Porque assim, o que poderia ser uma desvantagem acaba sendo uma vantagem para esses países, né? Porque por ser pequeno, o país pequeno, digo, você consegue organizar melhor a cadeia produtiva, né? Então você consegue... Eu lembro, cara, em 2016, eu fui pra França, sabe? E aí eu visitei o mercado de Ranges lá. O mercado de Ranges, acho que tem 100 hectares lá de produtos do mundo inteiro. Ali meio que um entreposto de alimento da Europa, né? Pouquíssimos produtos brasileiros, mas assim, você via
vamos dizer assim, de pequenos países como Costa Rica, até da África ali. Sim. Cara, um monte de fruta, de coisa. Porque assim, a Europa, né, sim. muita gente tem que trazer muita coisa de fora, Sim, né, cara? Então, sim. acaba sendo uma vantagem É uma e vocês vantagem. exploram bastante esse mercado. Muito. Né? Não, eu falo que a qualidade que eles têm capacidade de produzir é algo absurdo, né? Eu lembro a primeira vez que eu comi um abacaxi, porque, né, aí eu não sou muito fã, né? Eu acho ácido, uma série de coisas, e eu fui visitar a República Dominicana e a gente foi numa empresa gigante, produtora de abacaxi, e o que tinha, lógico, para servir pra gente comer tinha abacaxi. Tinha abacate, né? Eu já pensei assim, né? Vai dar ruim, mas aí eu tô no cliente, eu tenho que provar, né? Foi a melhor coisa que eu já comi no mundo de fruta. Totalmente diferente. É totalmente diferente. É uma qualidade envolvida no processo de fabricação que não é que a gente não tem a capacidade de fazer, mas a gente não tem foco. Eles têm que ter, porque é aquilo que eles precisam, né? Exatamente. E a mesma coisa questão de abacate, que você falou, né? Brincando, mas assim... eu tive uma informação que a maior quantidade de abacate comida no mundo em um único dia está no evento do Super Bowl. Né? Eu não sabia disso, não sabia, e é verdadeira a informação. E esse abacate que vai para lá, a maioria vai da República Dominicana também. Então, quando você olha, você começa a descobrir informações e a tirar crenças, né? Porque você tem aquelas crenças já existentes. O Brasil é um must, né? E quando você olha que tem outros países que também são dentro de outros nichos, né? De outras especialidades, de outras formas de fazer agricultura, isso é muito enriquecedor. E acaba sendo um exemplo também, né? Sim. Porque você começa a perceber, tanto no Brasil até, o crescimento de algumas cadeias. A gente fala do café, né? Exato. A gente tem um café tão bom quanto o da Colômbia, mas o que está na boca do povo no mundo inteiro é o café da Colômbia. Exatamente. Né? Então, como que a gente trabalha melhor essa imagem também, né? Que é uma coisa importante. Né? Eu acho que hoje existe... O Brasil, ele é reconhecido globalmente, né? Como a entrega de quantidade. Isso, né? Exato. Então, o esse rótulo... é o mercado... isso, o rótulo pregou em nós, né? Nisso. Então, assim, o Brasil é o quê? É aquele que nunca me deixa na mão, porque tem muita área, muita produção, e o volume que sai é imenso. A gente nunca trabalhou no quesito qualidade, né, no passado. Então, o que interessava conta comigo, eu sempre vou ter para te entregar, porque eu produzo muito, né? Quando a gente trabalhava isso como Fortaleza, outros países que não tinham como trabalhar isso, eles só sobraram para ele o quê? Ele tem muito, mas eu faço melhor, né? Como que eu convenço esse público que está lá fora a comprar o que é meu? Mais caro ainda. Exatamente, né? Você vai na Costa Rica, voltando de novo no exemplo do café, são cafés de 92 pontos, né? Que você toma onde? No posto de combustível, quando você para encher o tanque do carro. Porque o país é pequeno, ele dá conta desse abastecimento, né? Então, isso é o que falta para nós hoje. A gente precisa começar a divulgar não só o que a gente é capaz de ter como entrega em quantidade, mas sim o quanto a gente é bom em qualidade. Nós somos muito bons, né? Nós somos muito bons, nós temos muito poder para isso, então tá na hora de contar para o mundo. Isso, precisamos fazer isso, né, cara? E conta pra gente, assim, eu imagino que você deve ter visitado inúmeros países, né? Sim. Que experiências, assim, que você teve, que você fala, né, relacionadas ao agro e tal, que você fala assim, nossa, que foi uma experiência maravilhosa. Fora, você contou do abacate, né? Me veio na cabeça, falou, conta um pouquinho mais de experiências aí. Olha, eu tenho muitos cases, mas eu acho que um que me marcou muito por 2 motivos, né? Foi uma experiência que eu tive na Bolívia. Olha aí. Porque eu fui para lá com uma visão de, ok, soja, mas num país com um governo, né, que infelizmente não é um problema do povo, nem muito menos do agricultor, né? E eu fui visitar uma região que ainda está em abertura, né, que se chama São Inácio, que faz fronteira com o Brasil, com Mato Grosso do Sul, inclusive, né? E eu fui para lá quando isso estava começando. E eu não tinha tido a oportunidade, né, de venda no Brasil, que era uma abertura diária. Eu nunca tinha visto isso. Eu tinha conhecimento, mas eu nunca tinha visto na pele o que era ir para uma cidade que as ruas são de terra, ficar hospedada em um lugar que é um trailer, participar visualmente, enxergar o que é a máquina fazendo isso, o que é o trabalho braçal e a coragem desse povo que realmente rompe essas barreiras, né? Que é o cara chegar lá e fincar a primeira bandeira no local e falar, olha, eu vim aqui, eu gastei com tudo isso, tem que ser
muito corajoso, né? Os gaúchos tem que ser cunhudo. Tem. E assim, ó, a quantidade de brasileiro que faz isso lá é enorme. Sim. Né? Então, assim, o brasileiro por si só, ele já é um povo muito corajoso. E quando eu cheguei, eu vi isso ele fazendo em outro país, se adaptando a outra cultura, a outra realidade, e essa abertura acontecendo e as fronteiras ficando muito próximas, e o abastecimento, a gente está falando em duplicar o potencial de produção do país, né? Em como que isso impacta na sociedade, o que isso traz de emprego, qual é a geração que isso traz em volta, né? Para mim foi uma coisa extremamente impactante. Legal. Extremamente impactante. E você só consegue vivenciar isso estando lá, né? Não tem outra questão. Sim, tem um podcast sim. que é o Brasil que Produz, né? Que é um podcast itinerante que a gente faz. A gente gravou com alguns agricultores que contou a saga deles chegando em Mato Grosso na década de 70. Cara, não é nada muito diferente disso que você tá falando, não. É vir com a família inteira em cima do caminhão, descer e fincar uma estaca, colocar uma lona e imagina, você com pai, mãe, com 2, 3 filhos no meio do mato. É muita coragem, é muita né? coragem, é muita né, coragem. Eu acho que isso é uma coisa que essas pessoas com certeza merecem todo a salva de palmas que existir e o nosso agradecimento, porque isso depois gera negócio. Emprego gera negócio para mim, que estou no mercado, para outras empresas, beneficia todos, é isso. É isso aí. É isso. E, cara, pra gente já ir pros finalmente aqui, tem uma coisa que eu queria discutir com você, que é assim, ó. Nós sempre fomos acostumados a achar os produtos de outros países mais interessantes do que o nosso, né? Por vários motivos, né? Às vezes os caras foram trazendo, a gente foi aderindo e tal. Aí, com o passar do tempo, entendemos que tinha que dar uma tropicalizada, aí os caras começaram a olhar com mais atenção depois que começou a crescer e tal. Mas a gente quase nunca fala das coisas que saem daqui e vão para fora, né? Sim. Como que é a receptividade? Como que você está enxergando a potencialidade também do Brasil de não só ser um importador de tecnologias, mas também um exportador de tecnologias? Sim. O que você tem enxergado aí? Esse é um tema que eu gosto demais, né? Porque eu tive os dois lados. Eu vivi a internalização de moléculas produzidas na Suíça, em laboratórios 100% robotizados, né? Eu cheguei aí ficar meses dentro da Suíça internalizada para entender, né? Uma cidade chamada Visp, que é 100% industrial. E eu falava, meu Deus, a gente não vai ter isso no Brasil. Realmente a gente precisa, já tive essa cabeça lá atrás, né? A gente precisa dessas moléculas, porque o nível tecnológico disso é algo que naquele momento me parecia inalcançável, né? E isso foi mudando, e hoje, Paulo, o que acontece é, o mundo nos enxerga como um potencial que nós, com aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente não consegue entender isso. Eles querem a nossa tecnologia. Eles querem ouvir o que o Brasil tem para falar, o que o Brasil tem para colocar, o que o Brasil tem de tecnologia para usar, porque os nossos produtos são maravilhosos. A gente produz uma tecnologia aqui que o mundo precisa. O brasileiro, ele tem essa coisa do disruptivo dentro dele. Eu acho que é até um instinto de sobrevivência, mas ele leva isso para o trabalho e ele faz uma inovação de um jeito particular, de um jeito brasileiro, que realmente os outros países, quando se deparam com isso, usa o produto, leva para o campo, fala, é claro que tem que ser brasileiro. Porque saiu do país que mais entende de agricultura do mundo. Então, a empresa que hoje ela se arrisca a ir para esse mercado, e são poucas, tá? Por isso que eu tô perguntando. São poucas. As empresas... Às vezes aqui a gente nem enxerga, né? Não. Entra na mesma questão dos profissionais. Dos profissionais, exato. Então, assim, aquilo que a gente enxergava antes, teve uma época que era Espanha, né? Produto de especialidade, quem faz bem é a Espanha. A Espanha traz, a gente absorve, né? Isso acabou, assim, não que lá seja visto como um produto ruim, não é isso, ainda é um produto de altíssima qualidade, mas a gente briga no mercado aqui, ó, e muitas vezes a gente ganha. Então, as empresas, elas precisam criar essa coragem,
porque não é só vender, né? A empresa tem que se preparar para estar no mercado internacional, mas é um mercado de oportunidades enormes, de desafios, mas de muita oportunidade que nós brasileiros temos total capacidade de inovação para estar dentro. Ah, legal, cara. E o que você está vendo aí, né, dentro do segmento que vocês trabalham? O que vocês estão vendo para o futuro em termos de novas tecnologias, talvez? O que você acha que pode ser mais disruptivo, talvez, ou até, né, inovações que estão vindo aí para frente? Eu enxergo muito e aposto muito, como eu disse, nesses produtos que pegam esse mundo sustentável mais, né? Quando eu falo dos biológicos, por exemplo, que para mim ainda tem muito o que desenvolver, né? Eu olho para eles como produtos que ainda tem muito para trazer de benefício para o agro. A Santa Clara mesmo aposta e investe uma quantidade de dinheiro muito significativa em cima desses projetos, né? E não só no projeto, só dele sozinho, do biológico sozinho, mas a gente pode pensar, abrir mais o leque, entender como seria a sinergia desses produtos, de repente trabalhados com extratos vegetais, com óleos essenciais, ou fazendo um rodízio com o que hoje tem de convencional, mas um produto mais potente, que consiga ter tempo de prateleira por mais tempo, que não requer um armazenamento refrigerado, nem nada do tipo, que não trabalhe mais com micro-organismo vivo, que é o que a gente já faz hoje, né? A empresa, ela tem uma linha de metabólitos secundários que é fantástica, já é um pulo nessa cadeia. Eu tenho certeza que nos próximos anos, pelo menos, a agricultura vai surfar essa onda. E aí tudo que puder vir para agregar valor a esse tipo de produto, na minha visão, será muito bem-vindo. Então, eu tenho o melhor adjuvante do mundo. Seu adjuvante é compatível com esse biológico? Então, são mais áreas hoje que conseguem interagir nessa onda e também navegar e surfar aí o que vai ter para os próximos anos. Eu tenho a impressão assim que a gente está vivendo numa era que daqui 50 anos a gente vai falar assim, essa aqui foi a época que teve toda essa mudança na agricultura. Eu acredito muito nisso também. Porque assim, antes, quando a gente falava de biológico, falava de produtos, né, de um modo sustentável, falava-se muito de que, esse negócio não funciona, né? Enxergava como o agro verdinho, né? Que era aquela coisa de rótulo também. Isso, de rótulo, mas principalmente porque, assim, na fazenda da Gleice deu certo. Você adora. Na fazenda do não tinha Paulo, uma eficácia linear, né? Na fazenda do Paulo não deu certo. Ele demoniza até, inclusive, né? Eu lembro que... conto essa história várias vezes, né? Porque eu trabalhei muito tempo com pecuária. E falava-se muito de metarrísio, sabe? 15, 20 anos atrás, assim, sabe? Tinha produtor que, nossa, revolucionou. Mas a maioria fala assim, cara, esse negócio não quero ver nem pintado mais de ouro. Não quero ver nem o vendedor. Se o vendedor chega aqui, eu mato ele, né? Porque, tem uma série de coisas, igual você tá falando, né? De deixar essas moléculas um pouco mais estáveis. Exato. Né? Às vezes chegou na fazenda do cara, vamos dizer assim, armazenou num lugar que deu problema. Era muito sensível, né? A gente tá falando de vida. E vida é difícil você manter um padrão para ter isso 100% eficiente. Agora a gente está indo para um outro lado, que é trazer isso de uma forma robusta. E que essa robustez garanta a eficácia do que você está usando. É isso aí. Muito bom. Dona Gleice, muito obrigado, viu? Obrigada por você ter tirado um tempinho aí da sua agenda para ter aqui com a gente. Agradeço também a Tassi, se ela estiver assistindo. Beijo, Tassi. Que nos colocou em contato. Então, espero que quem tenha ouvido a gente aqui e tenha entendido um pouquinho mais do seu trabalho, né, as oportunidades aí. Sim. Às vezes a gente não fala, mas se você tiver um ouvido muito bom, você vai captar as oportunidades que tem aqui numa conversa como essa. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. E conta pra gente como que quem tá ouvindo a gente aqui agora pode conhecer o seu trabalho. Bom, eu tô nas redes sociais aí, né? Também como todos hoje em dia, através da Santa Clara. Eu fico aqui sediada em Ribeirão Preto, tá? Dentro do escritório aqui. Então, quem quiser conhecer sobre os produtos, conhecer sobre a empresa, né? E não necessariamente comércio exterior, mas teve alguma curiosidade, pode nos procurar aqui que a gente tá com as portas abertas para receber todos vocês. Muito bom, vamos lá. Viu? Então agora vamos uma parte importantíssima desse podcast, que talvez é mais importante, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Uau, vamos. Me deu até um nervoso agora. Não, eu prometo que não tem pegadinha. Eu vou te fazer as perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Tá bom. Gleice Lopes, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta.
Eu gosto de músicas antigas. Sou fã do Guns N' Roses. Guns N' Roses! Isso é muito bom, muito bom. É das minhas. E conta pra gente qual foi o lugar... Você visitou vários lugares no mundo. Quais foram o lugar que você mais gostou de visitar? Que você achou mais legal? Olha, eu tenho uma paixão pela Suíça, particular, porque foi um país que me surpreendeu muito, mas eu acho que Madrid ainda tem o lugar especial do meu coração. Legal, muito bom. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Adoro cozinhar. É mesmo? Adoro, massa. Tá chique. Aí. E conta pra gente, você pode indicar um livro que de alguma maneira te ajudou e que você pode compartilhar com a gente? Eu gosto muito de tudo que é parte neurológica, né? Eu li um livro faz mais ou menos uns 3 anos que de lá pra cá eu não consegui ter nenhum tão bom quanto, que chama Dopamina, a molécula do desejo. Então ele mostra como isso funciona e nos move no dia a dia. Eu recomendo super a leitura, é muito bom. Legal, muito bom. E agora uma mais filosófica. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Daria um conselho que é o que eu dou para minha filha hoje. Tenha coragem. Cada vez mais coragem. Porque é disso que o mundo precisa para encontrar pessoas preparadas. Legal. Não? Desafia o mundo e desafie você. É isso aí, muito bom. Você não falou, mas sua filha faz agronomia também, Faz agronomia. É isso aí. Minha filha tá lá e eu espero que logo seja uma colega de profissão de todos aqui, ó. Né? Muito bom. E para você que ouviu também esse podcast aqui, a gente tá transmitindo lá no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Gleice aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida em que você estiver participando com a gente aqui desse processo, tá certo? Então siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, todos eles a gente está presente. Ouça também os outros podcasts da casa. Você estava falando da batata, né? Eu tenho um podcast que chama Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro. Que legal. E o primeiro episódio foi sobre a requeima da batata. Lá. Vou ver. Vai lá. E também tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante, que eu também comentei aqui. Tem o Agro em Pauta, da Lígia Pedrini. Tem o AgroTech, do Lucas Ordonha. Então tem conteúdo para dar com o pau aí. Você pode seguir aqui no Agro Resenha também. Siga as nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, no X, só buscar por @agroresenha.com.br. Assine o nosso canal do Telegram ou no WhatsApp, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente adora receber ois. A minha voz está meio anasalada, né? Eu te comentei, eu tô com a rinite alérgica aqui, mas isso não impede a gente fazer episódios aqui na AgriShow, tá certo? Gleice, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, você leva lá pras gringas isso aí. Se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Tá bom, pode deixar. Ensina pra sua filha. Eu vou ensinar. Obrigado. Obrigada, Paulo.